Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Uma boa noite a todos. A Câmara Municipal de São Paulo passará por mudanças significativas com a eleição de 7 vereadores para o Legislativo, tanto estadual como federal, e a eleição do novo presidente da Casa. E o nosso entrevistado hoje é o vereador do PT, José Américo, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e recém-eleito deputado estadual nas eleições 2014. Muito obrigada, vereador. Parabéns por sua eleição para a Assembleia Legislativa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Se, por um lado, a Assembleia ganha com a sua eleição e a sua presença lá, a sua experiência política, um político ideológico no seu partido, o PT, por outro lado, a Câmara Municipal deixa ali um vazio, não só do seu nome, como desses outros vereadores que foram eleitos, e nomes de peso, como o Pêsaro, né, líder da oposição. A minha pergunta é, se com a saída desses que foram eleitos pelo povo, tiveram uma votação expressiva, a entrada dos suplentes, a Câmara muda para pior? Não, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, os suplentes que devem assumir os mandatos nos nossos lugares, alguns deles são pessoas que têm experiência, como Adolfo Quintas, que vai assumir no PSDB, né? Então, eu acho que isso pode ser compensado. A Câmara tem 55 vereadores, alguns, por exemplo, não tinham talvez tanto protagonismo, vão passar a ter, né? O André Matarazzo, do PSDB, que teve um papel importante na definição e na votação do plano diretor, passa a ser líder do PSDB, né? O Antônio Donato, ex-secretário municipal do prefeito Haddad, caminha para ser o candidato único à minha sucessão, né? Numa chapa proporcional, ou seja, com o apoio de praticamente todas as bancadas. Então, eu acho que uma coisa pode compensar a outra. O senhor falou no vereador Antônio Donato, né, que foi secretário. Sim, claro. de governo do prefeito Haddad. Ele foi escolhido pelo PT e teve uma aceitação, inclusive, na oposição, exatamente. O que não deixa de ser interessante. Por outro lado, tem um aspecto intrigante, que Antônio Donato deixou o governo Haddad em meio a denúncias de recebimento de propina naquele escândalo da chamada máfia do ISS. E a indagação é, por que o nome de Antônio Donato? Bom, em primeiro lugar... E não do Fiorilo, que é o presidente do partido, ou o próprio Arcelino Tato, que era um preferido do prefeito Haddad. Por que vocês quiseram Antônio Donato? Foi uma reparação? Não, eu acho que não. Acho que, na verdade, tanto o Arcelino quanto o Paulo Fiorilo poderiam ser também presidentes da Câmara, né? A escolha do Donato, acho que recaiu, em primeiro lugar, porque não restou absolutamente nada da acusação que foi feita contra ele. Na verdade, não foi uma acusação de propina, porque acusavam que ele teria recebido contribuições para a campanha eleitoral quando ele não era ainda secretário municipal. Pois é, essa acusação, ela foi feita há um ano atrás e faz um ano que ela existe e nada foi acrescentado. Nenhuma prova, absolutamente nada, não houve nem inquérito aberto em relação a ele. Então, é uma acusação que eu acho que simplesmente se perdeu, né, por falta de provas e ela por si só. O próprio encaminhamento que ela está tendo, eu acho que deixa claro isso que não andou, né? A investigação no Ministério Público empacou. Não, a investigação andou. O problema é que não se localizou nenhuma prova, né? Então, eu acho que a tendência é o Ministério Público arquivar isto, certo? Por total falta de provas, né? E demonstrando que o Donato era absolutamente inocente. A sensação da Câmara Municipal de São Paulo é que o Donato era inocente, ele é uma pessoa muito querida na Câmara, muito considerada, uma pessoa que tem paciência, muito inteligente, é muito centrado, muito firme e que tem, digamos assim, o reconhecimento e a confiança, inclusive de setores da oposição, para ser o nosso futuro presidente. Ao que tudo indica, ele deve ser o candidato único, né? Nossa eleição vai ser na próxima segunda-feira. Ele fez uma declaração, eu vi numa entrevista, em que ele disse que ele foi escolhido, inclusive com esse apoio da oposição e de vários partidos, sim, além do PT. De todos os partidos. Porque ele foi considerado um ponto de equilíbrio. E aí eu fiquei vendo o subtexto dessa expressão, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Você vê aí uma crítica à sua gestão? Não, em termos de desequilíbrio? Não, porque eu também fui, nas duas vezes eu fui escolhido por todos os partidos, né? Eu também tive apoio, inclusive da oposição.
Eu acho que é um ponto de equilíbrio, por quê? Porque nós fomos buscando um candidato que conseguisse essa mesma possibilidade de juntar todo mundo. Você sabe que pela tradição da Câmara, isso ocorreu poucas vezes, desde que o João Ramalho foi o nosso primeiro presidente, quase 500 anos atrás. As disputas da presidência da Câmara, né, constituem uma crônica bastante divertida e às vezes triste na Câmara Municipal de São Paulo. Só os últimos anos que a gente tem conseguido isso. Eu acho que esse ponto de equilíbrio entre a situação e a oposição, né? Esse perfil que acho que o Donato preencheu muito bem, né? E ele é uma pessoa extremamente capaz, extremamente equilibrado, com muita paciência, né? Então acho que era isso que ele queria dizer, né? O presidente, para ser apoiado por todos, tem que ser esse ponto de equilíbrio entre a situação e a oposição, e acho que o Donato preenche isso muito bem. Um fato que é relevante é a questão da interlocução do Executivo com o Legislativo. No seu entender, a partir de 2015, tá bom do jeito que tá, a maneira como Fernando Haddad se relacionou nesses 2 anos com a Câmara Municipal, ou é bom que melhore, que haja mais abertura, mais diálogo com os vereadores? Não, acho que sempre, quanto mais diálogo, melhor. De todo modo, eu acho que o balanço é muito positivo. Nós aprovamos um plano diretor, que foi um plano diretor também um ponto de equilíbrio, que agradou muito os vereadores e agradou muito a Prefeitura. Quer dizer, a Prefeitura mandou, na verdade, um pré-projeto que foi muito modificado e foi muito melhorado com a participação do prefeito, com a participação dos secretários e foi, digamos assim, nós podemos dizer, pela complexidade de um plano diretor, que é alguma coisa com mais de 200 artigos, podemos dizer que foi um campo de interlocução muito grande. Sem haver essa interlocução, não teria sido aprovado. Repito, São Paulo só teve 3 planos diretores até hoje aprovados, né? Nós tivemos do Jânio, depois nós tivemos da Marta, e esse é o terceiro. O prefeito Kassab tentou durante 4 anos aprovar uma revisão, não conseguiu. Então é muito difícil. Então eu acho que isso foi uma demonstração de que a interlocução entre o Executivo e o Legislativo funcionou. É óbvio que tem momentos que tem dificuldade, tem momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas eu acho que no geral funcionou relativamente bem essa interlocução. Agora, vereador Zé Américo, falando em interlocução, há outra que é muito importante, que é da Câmara Municipal dos Vereadores com a população. Sim. É verdade que na sua gestão vocês fizeram, principalmente na época do plano diretor, muitas audiências públicas. Agora há pouco nós estávamos vendo no intervalo um anúncio, né, grande isso, estávamos vendo da Câmara Municipal chamando para essa interlocução com a população. Existe um intento, um projeto de uma interlocução institucional aprimorada que avance com a população, vereadores que não apareçam só na época da eleição, mas que tenha essa interlocução? Existe essa preocupação ela já é uma preocupação que existe há alguns anos na Câmara. Eu acho que eu fiz isso através da publicidade. Quer dizer, nós conseguimos, por exemplo, no plano diretor, nós conseguimos audiências públicas sem precedentes. A audiência pública de habitação nossa teve 2.500 pessoas. A audiência na Capela do Socorro, sobre o plano diretor em geral, teve 2.000 pessoas. Nós fizemos uma em Pinheiros, que teve um debate durante 6 horas em Pinheiros com 400 pessoas. Então, esse tipo de coisa veio de um investimento muito grande por parte dos vereadores, mas é uma coisa que deve ser continuada pelo Donato, e ele, inclusive, tem uma proposta que eu acho muito ousada e muito boa de realizar sessões da Câmara nos bairros. Eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos e desejo muito boa sorte na sua nova empreitada na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço. Uma boa noite, obrigada. Eu que agradeço a todos vocês.